Agora a gente fala sobre o cenário econômico mundial. As novas taxas impostas pelo governo dos Estados Unidos têm revirado a economia. A gente debate sempre isso aqui na Record News. Esse é um dos temas que estão mais sendo retratados nesse instante. Para falar um pouco mais sobre isso, nós convidamos o economista José Roberto Afonso. Ele é professor e também coautor da Lei de Responsabilidade Fiscal e vice-presidente do FIB, o Fórum de Integração Brasil-Europa. José Roberto, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Algarte. Eu que agradeço a oportunidade. José Roberto, eu estava hoje olhando, verificando o noticiário internacional para entender se tínhamos algo muito distinto daquilo que a gente vem discutindo há semanas desde o tarifaço aplicado por Donald Trump. E nós aqui nessa conversa com analistas, todos eles, inclusive alguns conservadores, dizendo e se apoiando em algumas análises publicadas por estudiosos americanos, nós temos um modelo muito diferente daquele aplicado em anos anteriores, como uma espécie de remodelação desse modelo econômico que o mundo conhecia até aqui. Nós aguardamos ainda como isso acontece esses outros países. Eu acho que esse é o ponto que eu queria abrir nossa entrevista aqui. Olhando se esse modelo, pelo menos apresentado até aqui pelo presidente Donald Trump, ele tem um ponto onde é possível que todos estejamos ali entendendo o que está acontecendo, ou é muito mais um movimento de negociação, onde daqui a um tempo a gente pode voltar para aquilo que já conhecíamos como o mercado tradicional? Não, acho que é boa pergunta. Ao meu ver, a gente tem muito mais um modelo de marketing, que nos Estados Unidos, perfeito. Todo dia no noticiário, todo dia criando os fatos, mas não sei se dá para a gente chamar de modelo econômico, ou pelo menos em relação ao que é a tradição, a teoria econômica está muito longe, do que está sendo seguido pelo governo norte-americano. Agora, se é causa ou consequência, o fato é que a ordem econômica, social, política, mundial mudou. E eu acho que isso é irreversível. Mesmo que, digamos assim, por uma decisão, aliás, como está na moda, as decisões são um pouco espalhafatosas, digamos que tudo que foi feito sobre imigrantes, sobre tarifas e assim por diante fosse revogado. A gente voltaria aonde estava antes? Eu acho que não. Acho que não se volta mais, inclusive porque tem um componente aqui muito forte que envolve confiança, expectativas, e você perdeu a confiança no seu parceiro. Se o mundo não vai voltar ao que era antes, a grande dúvida é para onde o mundo vai. Para isso, a gente está precisando ter muitos estudos e muitos debates, reflexões, negociações, seja entre especialistas, seja entre governos. E eu acho que a imprensa faz muito bem em colocar essas questões na ordem do dia. José, quando a gente olha esse movimento, pelo menos esses 100 dias, analisando o governo de Donald Trump, que temos aqui em 2025, nós temos ali uma figura muito importante de volta à Casa Branca e que sempre questionou muito o movimento de globalização. Aquela ideia de uma aldeia unipolar com uma potência muito forte, ela já vinha sendo questionada há um certo tempo, quando olhávamos para a figura da Rússia ou então as potências asiáticas, como uma nova forma de remodelação. Você acredita que nesse ambiente que nós temos nesse momento, é possível fazer uma análise que essa discussão, nesse instante, ela leva para um momento onde é possível olhar para esse multilateralismo, ele vindo com um pouco mais de força em relação ao que a gente vê acontecendo na Europa e também na Ásia, ou nós temos um fator ocidental que ainda é muito precioso e que pode evitar a continuidade do funcionamento desses órgãos, associações multilaterais? Olha, as associações, o multilateralismo tradicional, institucional, criado desde Bretton Woods, pelas várias entidades internacionais, estão abaladas porque o principal líder, a principal potência, na verdade, eu diria de certa forma, renunciou a ser o líder mundial quando disse: vou primeiro cuidar da minha casa, vou cuidar primeiro dos meus, e os seus são problema de vocês. Agora, eu acho que a globalização é inevitável, irreversível, seja qual for o nome que você dê. Você veja, Algarte, você acho que está em São Paulo, estava falando agora há pouco com a colega que está em Brasília, está falando agora comigo que estou em Lisboa, e como você pode estar falando com alguém que está no Japão, nesse momento, usando
um mero aplicativo gratuito pela internet. Quer dizer, as pessoas estão conectadas globalmente. Isso não vai reverter. Não só as pessoas, quanto as empresas, quanto os negócios. Né? Se descobriu, né, acho que talvez aí depois desse movimento aí, vou aplicar um tarifaço em cima dos celulares que não são fabricados nos Estados Unidos. Os celulares são fabricados com peças fabricadas em dezenas e dezenas, né, de países. E isso vale para várias outras coisas que estão próximas nossas do dia a dia que a gente nem vê. Aliás, nós estamos falando aqui na televisão, a televisão passa filme, né? Hoje mesmo estava lendo que entre as novas ideias que os Estados Unidos quer taxar os seus próprios estudos, né? Hollywood, quando filmarem produções, quando tiverem produções fora dos Estados Unidos. Acho que por que eles estão fora dos Estados Unidos? Por que eles voltariam para os Estados Unidos? Tem razões que, por mais que você faça esse movimento, que é um movimento de interiorização, de fechamento, né, de fronteiras, eu acho que isso você não muda mais. Né? E muito disso se explica pelo fato de que, coisa curiosa que não tem sido dito, Estados Unidos, embora seja a maior economia do planeta, é das economias mais fechadas do planeta no quesito bens. O Brasil não está longe dos Estados Unidos. Aliás, graças a isso, a crise até está chegando pequena no Brasil, diferente, né, da situação da Europa, da Ásia, né, da guerra específica com a China. O que é abertura? É o que você exporta, importa, o que eu compro e vendo em relação ao tamanho da minha economia. Esse relacionamento do exterior, no caso brasileiro, é quase tão baixo quanto o norte-americano. Né? E eu acho que é graças a isso que ele se permite, né, o novo presidente dos Estados Unidos, fazer essa bagunça toda. Mas, de novo, precisamos estudar, precisamos debater. Isso, inclusive, é o que a gente vai estar fazendo nos próximos dias em Madrid, onde a gente está organizando um fórum de transformações, para discutir esse mundo em ebulição, com especialistas, autoridades, parlamentares, magistrados, espanhóis, portugueses e brasileiros. José, quando a gente olha para esse movimento, eu quero aproveitar, se eu conseguir trazer um pouco do spoiler do que vai ser discutido lá, porque quando a gente verifica esse movimento que vem sendo acompanhado por nós de muito perto, entendendo pelo menos como esse tabuleiro geopolítico ele se movimenta, essas potências conseguem se encontrar diante de mensagens que são ali difíceis de serem conectadas, eu digo isso trazendo uma reflexão que eu queria muito te ouvir sobre o movimento que é criado hoje nos países europeus, porque quando a gente vê a OTAN de alguma maneira e os países que fazem essa composição da Comissão Europeia fora de uma negociação feita por um possível cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, onde os Estados Unidos, por um meio próprio, tenta chegar numa negociação, aquilo que foi dito durante a campanha de Donald Trump, que acabaria com a guerra em 24 horas, se tornou muito claramente, como ele já disse, uma frustração. E o seu secretário Marco Rubio disse que se o acordo não for fechado o quanto antes, os Estados Unidos vão abandonar todo o processo. Eu queria muito te ouvir se é possível perceber que esse rearranjo pode unificar esses países de alguma maneira, aproximá-los numa resposta ao movimento causado pelos americanos, de deixá-los de lado num momento tão importante. Sim, com certeza, né? Nessa área de defesa, aliás, é muito parecido com algumas questões nossas do dia a dia. Você não pode ter dúvidas sobre seu parceiro. Se você tiver a dúvida, é porque ele não é mais seu parceiro. Né? E eu acho que isso é algo muito preocupante e irreversível que os Estados Unidos fez. Alguns podem dizer que, na verdade, o que estava em jogo eram só negócios. Né? Os negócios das terras raras, né, que são minérios muito importantes para a fabricação de baterias de carro elétrico e celulares. O negócio das armas em si, 80% do que a Europa gastava com defesa importava dos Estados Unidos. A Europa vai ter que gastar mais com defesa, porque os Estados Unidos sinalizou, olha, eu não vou te defender. Mas eu tenho sérias dúvidas. Na verdade, o que a Europa vai tentar fazer é comprar o mínimo possível dos Estados Unidos, se deixou ele na mão. Eu acho muito chato você ter que aumentar investimento em defesa, né? Quando que você ainda tem problemas graves de saúde, de educação, de segurança pública para se resolver. Mas, infelizmente, é isso que se fez. Esse é o caminho, né, para o qual você
tá empurrando, né, a Europa. Agora, ao mesmo tempo, acho que isso abre oportunidades. Você veja mesmo, guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia é uma guerra de drones. Mais de 90, tem sido dito, acho que até pelo Zelensky, que algo como 90% dos mortos são mortos por drone. Você abre o X e fica assistindo como se fosse um videogame, mas infelizmente não são bonecos irreais, são pessoas que estão sendo mortas por drones. Esses drones estão sendo fabricados ou pelo Irã ou pela Coreia do Norte para a Rússia, e para a Ucrânia, inclusive por Portugal. Virou uma fonte de inovação e de negócios, né? E eu acho que, por exemplo, o Brasil pode participar disso. Nós temos uma indústria e é óbvio que o Brasil tem condições tecnológicas, financeiras e humanas de concorrer com Portugal, com Irã com Coreia do Norte. O que acho que tem que aproveitar não é só fazer drone para a guerra, é fazer drone também para a sua segurança pública interna, que é um problema, o mais grave que a gente tem no Brasil. Aliás, talvez hoje até possa estar morrendo mais gente de violência no Brasil do que exatamente nos campos de batalha da Ucrânia. Como os drones podem ser úteis para várias outras finalidades civis, até mesmo a entrega de mercadorias. Quer dizer, a indústria da defesa, isso foi uma lição dos Estados Unidos, está muito misturada com a indústria da inovação. E parece até um pouco com Fórmula 1, né? Você vai testando, vai criando. A internet, aliás, originalmente, não sei se as pessoas estão ligadas, foi criada como um meio de comunicação entre tropas militares norte-americanas, e depois a coisa expandiu. Então, a defesa é uma forma de gerar inovação, e essa inovação não seja apenas para fins militares, e sim para fins civis. Acho que, nesse ponto, a Europa vai estar mais junta do que nunca, a Inglaterra está se reaproximando, né, da Europa, e eu acho que o Brasil e o Mercosul têm que aproveitar essa oportunidade para fazer uma maior integração, né, com a Europa, que, aliás, é da onde que nós viemos, né, da onde que vem o Brasil, da onde vem a América Latina, né, fazer essa integração, sobretudo aproveitando Portugal e Espanha como portas de entrada e de saída entre brasileiros e europeus. Extremamente importantes. Queria muito agradecer, viu, o tempo para vir aqui conversar conosco, olhar para essa discussão e debater esses pontos para que a gente consiga entender onde estamos nesse momento, o que é possível analisar. Um período ali de 100 dias, mas que traz muito material para ser estudado e também para ser destrinchado. Muito obrigado por falar conosco. Eu que agradeço, Gatti, e como lhe coloquei, vamos estar em Madrid com vários especialistas refletindo isso, para onde que se vai, não nos 100 dias passados, mas nos próximos vários 100 dias que nós temos pela frente dessa nova era. Grato aos amigos da Record. Muito obrigado, uma ótima noite, até mais, bom evento.